Boa noite, então. Sejam todos muito bem-vindos, né? O pessoal de casa que nos assiste, que nos acompanha, você que está aqui hoje de forma presencial, né? Sempre lembrando que o nosso QR Code está aí na tela para quem está em casa, né? E esse selinho que tem atrás de algumas cadeiras aí é o QR Code. Se você deseja dizimar e ofertar, fique à vontade, né? A palavra de Deus diz que não é por constrangimento, mas é com alegria no coração e também faz parte do culto. Então se sinta à vontade para fazer isso se você assim deseja, amém? Sempre nos primeiros domingos do mês nós temos o hábito, né, que é uma ordenança da palavra de Deus no Novo Testamento, de fazermos a ceia. A ceia está ali posta, os elementos, né, são elementos simbólicos, né, do sangue de Cristo. O sangue que escorreu na cruz do Calvário, né, o sangue que verteu na cruz do Calvário, que era o sangue do Senhor Jesus, que nos perdoa de todo o pecado, nos lava, nos redime, né? O corpo dele que simboliza ali o pão que foi rasgado, moído por cada um de nós. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso até que ele volte para anunciá-lo. E a gente faz, né? Entendendo que no decorrer do mês nós precisamos viver uma vida reta diante de Deus, sabendo que o pecado, como diz a palavra de Deus, ele sempre está nos assediando. As coisas erradas que nós costumeiramente fazemos nos assedia, né? Então, se você tem pecado errado, conforme o que está na palavra de Deus, conforme o que você tem visto, escutado aqui nos cultos, lido na palavra de Deus, você tem que arrepender-se, clamar a Deus, se arrepender, que a palavra de Deus diz que Ele é o único que pode perdoar os teus pecados e te limpar, amém? Eu queria aproveitar para falar com vocês, 1 Coríntios, que é um dos textos, né, que fala a respeito da ceia do Senhor, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa referência aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ela está falando exatamente a respeito disto, né? Que é necessário da parte daqueles que fazem parte da ceia, da mesa do Senhor, na hora da ceia, uma autoanálise, certo? Então é bom que na noite de hoje, antes de cear, no decorrer dessa palavra, da ministração, da exposição dessa palavra, você abre o seu coração, da forma mais sincera possível. Você abre o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa entrar nele. Aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro do coração, que ele possa reavivar você. Que as águas do Espírito Santo lave você para que ele possa te perdoar. Para que você então esteja ceando com os irmãos e com o Senhor de forma digna. Então aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, Paulo está falando que é necessário uma autoanálise. E eu gostaria na noite de hoje de expor alguns textos aqui, né? Eu tenho um texto que é o texto-chave, o texto áureo da nossa noite, mas eu queria fazer uma pequena reflexão em relação a essa autoanálise que deve ser feita onde? No nosso coração, gente. Aqui, a palavra de Deus, né? Deus inspirou esse homem, Paulo, a escrever, né, em relação dessa autoanálise, que essa análise, essa autoanálise, você precisa analisar o seu coração. E você pode estar pensando: poxa, pastor, então eu preciso ver o que tem no meu coração para ver se eu estou digno, limpar o meu coração. Você deve fazer isso. Você deve limpar o seu coração. Você deve fazer essa autoanálise no seu coração. E muitas vezes quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, nós separamos de forma distinta mente e coração. Porque parece-me que nós entendemos que o pecado vem porque nós maquinamos o mal e cometemos pecado, não é assim? E no coração, então, estão as coisas boas, mas também as coisas ruins. Mas o pecado, ele vem através de uma intenção na sua mente, no seu pensamento, que te leva a fazer as coisas erradas. Porém, eu gostaria de falar para os irmãos que a Bíblia não fala, ela não distingue quando fala em relação a coração, que existe uma mente e um coração.
Eu acho interessante porque lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então eu queria trazer isso para a igreja nessa noite, lembrando que mente e coração aqui na palavra de Deus não estão separadas, elas são uma coisa só. O coração aqui, ele é a fonte dos pensamentos e dos desejos humanos. Então, quando fala que nós precisamos limpar o nosso coração, está falando que você precisa entender algo na sua mente, esvaziar a sua mente e permitir que o Espírito Santo de Deus habite ali, com o que Ele deseja para você, para que você possa prosseguir na sua vida de forma digna diante de Deus. Isso que a palavra está dizendo. E não há nada melhor que nós fazermos uma análise então, na fonte, que é o nosso coração, ou esses pensamentos que nós temos. Mateus 15, capítulo 15, versículo 19 diz assim: do coração procedem os maus desígnios, homicídio, o adultério, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Não o comer sem lavar as mãos. Está vendo? No coração do homem, ou seja, os pensamentos perversos do homem caído, ali contém toda a intenção maligna. E o escritor aqui, inspirado por Deus, está falando isso. Porque quando ele fala aqui que não é o comer sem lavar as mãos, para um judeu, nessa época, lavar as mãos era purificar-se. E eles estavam muito mais preocupados com as leis, da prática das leis, de se limpar, do que limpar o seu coração. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está dizendo para você, na noite de hoje, abra o teu coração e deixe que o Espírito Santo venha limpar ele para você. Amém? Queria abrir o texto então. A minha introdução aqui, ela vai continuar um pouco mais extensa, mas eu queria abrir o texto. Abra lá comigo, Isaías capítulo 57, versículo 14, vamos até o final desse capítulo, versículo 21, queria ler com os irmãos. Vamos lá então, diz assim: e dir-se-á, aplanai, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o coração do contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza, me indignei e o feri, escondi-me, indignei-me. Contudo, o rebelde segue o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para o que está longe e para os que está perto, diz o Senhor. Eu os sararei. Mas os ímpios são como um mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz agora aos ímpios, diz o meu Deus. A palavra de Deus aqui está falando
a respeito do desejo do coração de Deus. E o desejo do coração de Deus para os homens é de avivá-los e reavivá-los. É isso que eu gostaria de falar nessa noite. Quando nós nos propomos aqui a fazer essa autoanálise, então olhar nessa perspectiva do avivamento que Deus tem proposto para o coração do homem e o reavivamento que Deus tem proposto para o coração dos homens. Amém? Amém, irmãos? A Bíblia, lá em Jeremias capítulo 19, versículos 9, diz assim, e é por isso que nós temos que avaliar o nosso coração. Você pode estar pensando aí, pastor, mas está tudo bem comigo, né? Inclusive já fui no cardiologista, inclusive eu estou de bem com a vida, inclusive eu não estou passando problema, nem dificuldade, nem mal com ninguém. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 19, versículo 9, que é para que você fique alerta. Ela diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E a palavra de Deus, quando está falando isso em Jeremias, ela não está dizendo que outras pessoas, ao julgar você, eles precisam conhecer você de fato. Não. A palavra de Deus aqui em Jeremias está dizendo que nós mesmos não conhecemos o limite dos intentos do nosso coração, dos nossos desejos, e o nosso coração nos engana todo o tempo, e o nosso coração, por mais que nós nos achemos melhor, bons, bacanas, a palavra de Deus está dizendo que ele é desesperadamente corrupto. O que quer dizer isso, irmãos? Que existe um pecado que nos assedia, e o nosso coração se vende para este pecado, se entrega, se inclina para o pecado. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. E aqui no versículo 15, que é o versículo que eu gostaria de destacar, em Isaías 57, diz assim: assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração do contrito. Irmãos, eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar na noite de hoje, porque Deus deseja vivificar você. A palavra de Deus fala aqui em vivificar o espírito abatido. Quem sabe você que veio aqui nessa noite está cansado, você tem seu espírito abatido, sua alma está inclinada ao desgaste, ao cansaço, ao desânimo. Quem sabe você está contrito. E aqui no versículo 14 de Isaías 57, ele está dizendo: ei, meu espírito está aí para vivificar você, dar vida para você. Em Coríntios o Senhor fala a respeito daqueles que Ele salva, e Ele diz que aqueles que Ele salva, Ele lhes dá uma nova vida em Cristo Jesus, ou seja, Ele dá vida. E aí, o texto nessa situação está falando em relação a dar vida. Ele está falando naquela pessoa que está morta nos seus delitos e pecados. Mas esse texto aqui está falando de pessoas que já têm o Espírito Santo no seu coração. O texto está dizendo aqui que o próprio Deus é Ele quem pode dar vida para aquele que recebeu vida de Deus e agora está seco, morto, abatido. O texto aqui está dizendo também, e fala a respeito dos atributos deste Deus, esse que pode dar vida para você.
Eu estou falando de repente com você que já é crente, que tem o selo do Espírito Santo, que o Espírito Santo mora no seu coração. E esse que pode dar vida, porque às vezes nós olhamos para a nossa situação, nós não conseguimos voltar para o primeiro amor. Nós não conseguimos nos arrepender, quebrantar, irmãos. E o texto está dizendo aqui que quem pode reavivar você, porque você já teve vida um dia, é o alto, ou seja, o Altíssimo. E é linda essa expressão quando Isaías fala, porque ele está referindo aqui àquele que habita nas alturas, o alto. E não é assim quando você louva, levanta as mãos para o céu, quando você ora, você olha para o céu. Quando você imagina um Deus forte e poderoso, você vê Ele nas alturas, e é esse que Ele está falando. É aquele que você, no seu coração, por mais que não o conheça, sabe que Ele está ali. Mas Ele não está falando em específico do local geográfico desse Deus, no alto. Porque Ele vai além, Ele diz o Altíssimo, e Ele está falando em relação ao domínio, irmão. Esse que pode reavivar você nessa noite é aquele que tem o domínio da sua vida. Ei, é aquele que por mais que você lute contra ele, ele jamais será abatido, jamais vai desistir, ele sempre está pronto para te levantar. Quando ele fala que ele é o Altíssimo, ele está falando a respeito de domínio, de poder e de governo, irmão. Não é um governo imposto, mas é conquistado por um alto preço. E o preço está ali. Ele comprou cada um de nós com o próprio sangue do seu Filho. E por isso Ele governa. Ele comprou cada um de nós, por mais que somos pecadores, porque Ele levou o seu Filho à cruz, para o seu corpo ser dilacerado por nós. E é por isso que Ele tem o governo e a autoridade sobre a sua vida. Foi Ele quem criou, formou você. Esse que tem poder de reavivar. O alto, o Altíssimo, Ele diz o sublime. E é linda essa expressão, porque quando o autor desse texto está falando que o sublime, Isaías, esse profeta fala o sublime, ele está falando, ei, é aquele que sustenta tudo e que perdoa todos. Você consegue imaginar o cara mais imundo e pecador? Deus apaixonado e pronto para transformar a vida dele. Mas você consegue imaginar a multidão de pessoas que estão assim, e mesmo assim, o Senhor Jesus os carrega. Esse sublime aqui é aquele que é capaz de sustentar o peso da cruz. Esse Senhor sublime é aquele que deixou com que os cravos entrassem nas suas mãos, nos seus pés. Esse sublime é aquele que perdoa, é o único que é capaz de exaltar você. Esse sublime é o único que é capaz de suportar a nossa traição, a nossa sequidão, o abandono, que muitas vezes nós o abandonamos. É aquele que é capaz de suportar, porque muitas vezes nós o crucificamos todos os dias com os nossos pecados e as nossas ofensas. Isaías está falando aqui que Deus se apresenta e Ele é o alto, o Altíssimo, o sublime. E mostra que esse Senhor Todo-Poderoso que é capaz de reavivar você, mesmo que você esteja longe, morto, seco, caído, ferido e abandonado. Esse Senhor, Ele tem dois endereços, e um é no santo lugar, um lugar de honra. O trono todo-poderoso, onde está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas também diz que esse Deus todo-poderoso, sublime, alto, altíssimo, e que está sentado
com toda a majestade no seu trono de glória. Ele habita nos céus, nas alturas, no santo lugar, mas também habita, e isso é maravilhoso, no coração do contrito e daquele que tem o espírito abatido. Oh, aleluia! Se é que você se encontra com o coração ferido, abatido, contrito, Ele está aí no seu coração. É o reparador das brechas. É o médico dos médicos. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Está aí no seu coração. E esse Deus, Ele deseja nos vivificar. Vivificar o coração do homem. E por que que Ele deseja vivificar? Irmãos, porque há uma aliança, um pacto, que jamais será rompido da parte de Deus. O Senhor Jesus se entregou por nós, e o Espírito Santo foi derramado sobre nós, e Ele habita hoje no coração do homem, como diz o texto. Mas muitas vezes os nossos pecados fazem com que nós venhamos nos afastar da presença de Deus. Os nossos erros, as nossas falhas, as nossas omissões sufocam o Espírito Santo de tal forma que não há mais relacionamento. Não há mais conversa. Quem sabe você que está aqui nessa noite está assim. Rompeu-se aquilo que era de mais precioso, porque você se afastou, se esfriou. Nós acabamos dando prioridades muitas vezes para outras pessoas e não para o Senhor Jesus, para outras coisas e não para o Senhor Jesus. E nós nos afastamos e nós sofremos. Nós esfriamos. E é nesse momento, irmãos, e é nessa noite, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está falando para cada um de vocês. Ei, eu desejo reavivar cada um de vocês. Reavivar cada um de vocês. Porque nós sabemos que quando nós estamos assim, longe de Deus, e quem sabe eu estou falando para você que veio aqui hoje, que até já pregou a palavra de Deus. Você que está em casa, que amava entrar no seu quarto e orar, conversar com Deus, que sentia prazer de estudar a palavra de Deus, chorava e se derramava na presença de Deus, e hoje, você veio até aqui, está escutando essa palavra, mas você tem feito todas as coisas, vivido a sua vida, e ela está atropelando você, mas você se sente sem vida, parece que você tem tudo, mas não tem nada, existe um vazio. Nós oramos muitas vezes, mas no coração parece que a oração é rápida, é obrigatória e não faz sentido. Parece que Deus se calou, mas na realidade nós não conseguimos mais discernir, escutar a voz de Deus. E muitos vêm ao culto, mas o coração não está mais aqui. Sua mente não está mais aqui. O desejo não está mais com o Senhor. E chega um momento, irmãos, que é necessário que nós oremos e clamemos a Deus, assim como Abacuque fez, louvando a Deus, uma música. Ele disse assim: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações, ou seja, Senhor, eu escuto a tua intenção, eu vejo, eu escuto, eu estou lá escutando quando o homem de Deus abre a boca e fala, eu conheço, eu compreendo. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, e eu me sinto alarmado, Senhor, ou seja, apavorado comigo mesmo,
com o que eu tenho feito. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor. Faze-a conhecida em mim. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. E assim, irmãos, chega uma hora que nós precisamos clamar a Deus e dizer: Senhor, tu és um Deus de misericórdia, longânimo, tu foi aquele que me resgatou. Senhor, por mais que eu tenha me desviado e me distanciado, assim como o filho pródigo, Senhor, lembra-te que tu és um Deus misericordioso. Tem piedade e misericórdia, Senhor, das minhas falhas, dos meus erros, meu Pai, da minha vida. Faz de novo, Senhor. E se for possível, Senhor, faz conhecida a tua obra na minha vida. Irmãos, nós estávamos aqui hoje de manhã falando sobre o Espírito Santo de Deus, e essa pessoa da Trindade que é maravilhosa. É Ele em nós que mostra ao mundo quem somos. Irmão, se o Espírito Santo estiver no seu coração, as pessoas vão ver você e vão distinguir você, vão dizer: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Mas quando nós estamos mortos, nos afastamos, sufocamos Deus, o Espírito Santo de Deus, as pessoas olham, julgam, nós somos envergonhados. E alguns dizem: lá vai aquele que foi crente um dia e é uma vergonha hoje. E depois que eu comecei a ler Isaías 57, eu cheguei a uma conclusão e estou convicto que muitos precisam de uma vida em Cristo, e outros tantos quantos precisam reavivar, ser reavivados, vivificados em Cristo. No texto de Isaías, versículo 14, no capítulo 57, vivificar, como fala no texto aqui, e como eu já falei, não é nascer de novo. Vivificar é esse mover das águas, é o Espírito Santo, o dínamos, movendo dentro de nós, mexendo com a nossa estrutura novamente. É o poder do Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, do Consolador, dentro de cada um de nós, derramando graça e misericórdia, para que a gente possa levantar e prosseguir de cabeça em pé. Esse vivificar, ele não é um ato humano, ele é um ato divino, de Deus. E você deve estar pensando: pastor, então se vivificar, no meu caso que estou longe do Senhor e me sinto assim, exatamente como o Senhor está pregando, se eu estou pensando nisso e se é Deus quem vivifica, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser vivificado, se é Ele quem reaviva? Será que eu preciso fazer algo, ou se é Ele que faz todas as coisas? Então eu apenas cruzo os meus braços, clamo a Deus e espero que Ele faça alguma coisa, deixo a vida me levar? Será, pastor, que eu devo me conformar no estado que eu estou e achar que aquilo que aconteceu comigo um dia foi uma fase, um tempo, e hoje já não vale mais, já não existe mais, acabou? E é importante que quando nós vemos Isaías 57, versículo 14, o texto diz: aterrai, e preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, aplanai. Irmão, se você está pensando que você deve ficar de braços cruzados, eu quero dizer para você nessa noite, que você não deve, você deve tomar uma atitude, um posicionamento. A palavra está dizendo aqui: aterrai,
aterrai, preparai, tirai os tropeços. Agora eu fico pensando, por que nós não nos levantamos com força, com autoridade, tomamos essa atitude e mudamos? E é sobre isso que eu gostaria de explanar mais essa noite. Os motivos, por que nós não fazemos isso? E o motivo é porque estamos frios espiritualmente. É porque o esfriamento, irmãos, nos leva para longe da presença de Deus, e esse coração que nós estamos fazendo análise na noite de hoje, se enche de orgulho e de soberba, de arrogância, de presunção. E essa soberba, esse orgulho, essa arrogância, essa presunção, não deixa com que os homens se humilhem na presença de Deus. Não se curvam, não se envergam, não se humilham na presença de Deus. E a palavra de Deus é clara em dizer para nós que sem humilhação e sem quebrantamento não haverá avivamento e nem vivificação ou reavivamento na vida de um homem. Precisa humilhação, precisa arrependimento. Ah, pastor, mas eu estou tranquilo. Eu não sou arrogante, eu não sou soberbo. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Será que você conhece de fato o seu coração? A palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Lembra que eu falei lá? Os pensamentos, um só. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você pode enganar sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pastor, sua igreja, mas Deus você não engana. Esse Deus esquadrinha o nosso coração e Ele dá para cada um conforme a medida do seu coração. Eu gostaria de dizer para você que Deus, Ele sabe o que é melhor para você. E você precisa urgentemente, todos nós precisamos ser revivados. Então a proposta nessa noite para você, o meu conselho é que você, de forma mais rápida possível, comece a tirar os tropeços do caminho para que entre o Senhor da glória. É o que a palavra de Deus está dizendo. E eu queria ver com você algumas atitudes aqui, para que a gente possa então tomar, para que esse caminho seja aplainado, para que a gente seja reavivado por Deus. E uma das atitudes, ou seja, uma das coisas que nós precisamos para acender o fogo do Espírito Santo dentro de nós, é quebrantamento. Anota aí, irmão, quebrantamento. E quebrantamento aqui não é só chorar. Às vezes nós tocamos alguns louvores e a dinâmica do culto, na hora do louvor, ele começa com algo mais animado, depois mais reflexivo, né? E a intenção vai sendo voltada para o coração do homem, para que ele possa ser alinhado com o coração de Deus, para receber a palavra de Deus. E muitas vezes nós choramos porque as nossas emoções são fragilizadas e nós quebrantamos, mas não é só isso. Quebrantamento não é só chorar, quebrantamento é derramar-se na presença de Deus sem reserva. Eu quero dar um conselho para você que senta lá atrás. Pode acender a luz lá de trás também hoje? Que está aí no escuro, que agora está no claro, que tem vergonha de levantar os braços, que tem vergonha
e se segura quando o Espírito Santo está em você se movendo, que você precisa chorar, mas você não chora, e muitas vezes sai daqui estrangulado com as suas dificuldades, com a opressão dos pecados. Quebrantar, irmãos, é entregar a Deus, se entregar a Deus sem reserva. Deixa o Espírito Santo agir, deixa Ele te banhar, te lavar, restaurar você. A palavra de Deus diz que esse Consolador enxuga todas as lágrimas do aflito. O desconsolado procura e encontra consolo no Espírito de Deus, porque Ele é o consolo de Deus. Então não tenha reserva, irmão. Aqui não, na hora do culto não, na presença de Deus não tenha. Todos nós estamos buscando o mesmo Deus, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com os mesmos pecados. Quebrantar, a palavra quebrantar aqui vem da ideia de quebrar e esmiuçar. Como assim, pastor? É o que você precisa fazer com o egoísmo, com a soberba, com o orgulho que está no seu coração. Irmãos, o que está impedindo você é um rochedo, uma montanha que se pôs entre você e o Senhor que está dentro de você. Quebrantar é esse esmiuçar. E a palavra de Deus dá uma referência como ela mesmo sendo a marreta que esmiuça a pedra, irmãos. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, quando o Espírito Santo de Deus está falando, quando o mover, a unção de Deus está entre o povo de Deus, o efeito é de uma marreta esmiuçando a pedra. O coração duro, seco, aquilo que está se opondo para que você se derrame na presença de Deus, precisa ser esmiuçado, irmão, quebrado. Sabe como é que os antigos faziam para quebrar uma pedra? De repente, se eu fosse quebrar uma pedra, quem ia se lascar ia ser eu, porque eu ia pegar a marreta e ficar o dia todo batendo na pedra, arrancar algumas lasquinhas, e o obstáculo ainda estaria me impedindo. Mas os antigos irmãos, eles colocavam fogo na pedra, botavam lenha em volta da pedra, por cima da pedra, tocavam fogo, deixavam o dia inteiro pegando fogo, pegavam água e jogavam sobre a pedra, e batiam, ela esmiuçava. Olha que interessante isso. Irmãos, a palavra de Deus é esse fogo. Lá em Jeremias 23, 29, diz assim: não é a minha palavra fogo, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e marreta que esmiuça a pedra. Será que você não sabe disso? Que a palavra de Deus é esse fogo, o Espírito Santo de Deus é essa água, que tem poder para esmiuçar e arrebentar com todas as fortalezas que impedem com que você seja avivado. Precisa quebrantamento. Isaías, ele está dizendo aqui: reclame a Deus, ore a Deus, fale com Deus, entregue-se a Deus sem restrição alguma. Leia as escrituras sagradas, deixe que ela entre no seu coração, e os obstáculos, as dificuldades serão banidas, exterminadas e esmiuçadas. As dificuldades do caminho serão transformadas em pó. Eu não sei se vocês têm dificuldades, algumas dificuldades a nível espiritual, em relacionamento com Deus, com a palavra de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que quebra as barreiras. Salmo 34, versículo 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Você está longe, existe uma pedra, um obstáculo, mas Ele está ali. Você
pode fazer algo, quebranta, entrega, sujeite-se, sem reserva, e a ação dele próprio e do Espírito Santo dele vai destruir todas as dificuldades e todas as barreiras. E eu listei aqui o que é quebrantamento, para ficar claro. Quebrantamento é abrir mão da sua autoconfiança, da sua suposta independência da pessoa de Deus. Grave isso. Quebrantar-se necessita que você abra mão da sua autoconfiança. Sabe, de uma criança que está assim, aqui na beira, com seus 4 anos, que nem a Letícia, e o Gabriel está ali na frente e diz: pula, filha, pula nos meus braços, e ela não pula, porque ela quer ter domínio da situação, e sabe que se ela pular, ela vai se machucar. Ela não está confiando no pai. Para quebrantar, você precisa abrir mão disso. Jogue-se nos braços do Senhor. Quebrantamento é o rompimento da vontade e dos seus desejos pessoais, e a total rendição à vontade de Deus. Isso é quebrantar. Quebrantamento é, de certa forma, o amolecimento da estrutura do nosso coração, para que a semente da palavra de Deus repouse nesse terreno fértil, cresça, crie raiz e levante você. Isso é quebrantamento. Mas tem mais, nós podemos fazer mais coisas. A gente precisa quebrantar. Precisamos abrir mão do nosso orgulho. Às vezes nós falamos essa palavra de forma assim, como é que eu vou dizer? Como se fosse de forma positiva. Eu tenho orgulho disso, orgulho daquilo, eu sou orgulhoso com isso, orgulhoso com aquilo. Mas esse orgulho aqui é aquele orgulho que prejudica. Você precisa abrir mão daquele orgulho que você tem. Porque aquela pessoa que se afastou da presença de Deus, esfriou, estrangulou, sufocou o Espírito Santo, tem algumas características, e uma delas é que o orgulhoso, ele sempre acha que ele não precisa se arrepender. Não? Então ele vem no culto, ele escuta a palavra de Deus, ele entende a palavra de Deus, ele sabe que a palavra de Deus é aplicável, ele até estuda a palavra de Deus, mas ele não precisa arrepender-se. Precisamos abrir mão do nosso orgulho. O orgulhoso, o soberbo, ele diz assim: a palavra de hoje, ela até foi boa, mas deve ter sido para alguma pessoa. Quem sabe você está pensando assim. Essa exortação que o pastor deu nessa reunião, isso que eu estou lendo da palavra de Deus não deve ser para mim, deve ser só histórico para aquela época, deve ser para algum outro ministério, para alguma outra pessoa. Eu não tenho problema nenhum. E se ele está se queixando, ou se está exortando, deve ser para alguém que está com um grande problema. Não, eu já me arrependi quando eu entreguei a vida a Cristo. Não tem necessidade de eu fazer isso. Eu até tenho alguns versículos que eu me apoio, porque eu não preciso me arrepender de novo. Eu não preciso me expor a ponto de me levantar quando o Espírito Santo usa o pregador para dizer: levante-se e vem aqui na frente que o Senhor quer ungir você, abençoar você, avivar você. Eu não preciso me expor. Se o Espírito Santo quiser, e se Deus é Deus, Ele faz aqui no meu secreto. Ele não faz lá no quarto quando nós entramos? O soberbo, orgulhoso, ele não aceita a verdadeira condição do coração dele. Essa é a verdade. Todo mundo está errado, mas o ponto de vista dele é o mais correto. E hoje comecei, e nós precisamos fazer essa autorreflexão. Eu quero propor para o irmão: olhe para dentro de você, olhe para o seu coração, analise
Faça uma autoanálise. O orgulhoso, o soberbo, irmãos, ele precisa ter uma atitude. A atitude dele é olhar fixamente para a cruz. E olhar para a cruz nos leva à renúncia. Quem consegue fitar os olhos do Senhor que se entregou por cada um, por você, por mim, e continuar num pedestal de orgulho, de arrogância, de soberba? O orgulhoso, ele precisa olhar para a cruz, e olhar para a cruz é entregar-se por inteiro. Sabe, quando a gente olha o Senhor na cruz, não sei se vocês já viram aquele filme do Mel Gibson, que erguem o Senhor Jesus na cruz, depois de baterem nele com um chicote cheio de pregos na ponta, e arrancarem os pedaços da carne dele. Ele está coberto de sangue, eles colocam uma coroa de espinho na sua cabeça, que transpassa o couro cabeludo, afeta os seus olhos, jogam ele no chão, naquela madeira, sobre aquela madeira cheia de farpa, agarram ele à força, e eles, como uma ovelha, diz na palavra de Deus, como um cordeiro, sem reclamar, esticam o seu braço e cravam nas suas mãos o cravo, cravam nos seus pés o cravo, e levantam ele, erguem ele, e o seu peso torna-se insuportável. E ele ainda diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O orgulhoso, quando olha isso, ele não pode, não consegue, não deve continuar no seu altar de orgulho. Então, para o orgulhoso, ele precisa olhar para a cruz, olhar para a cruz e entender que na cruz nós estamos ali com Ele, e ao mesmo tempo Ele está ali por nós. E a cruz é a única coisa que pode arrancar a soberba do coração do homem. Gálatas 6, versículo 14, Paulo diz: longe de mim gloriar-me. Paulo dizendo isso. Gloriar-me aqui é longe de mim ter essa arrogância, essa opinião elevada sobre mim mesmo, de que faz com que eu fique orgulhoso, soberbo, longe de mim. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Paulo não se gloriava naquilo que ele tinha completo direito de se gloriar, porque era um homem estudado, habilidoso. Não. Paulo olhava para a cruz e dizia: eu me glorio com aquilo que o meu Senhor fez por mim, e não sou merecedor, não sou digno. E nós precisamos checar, e aí eu fiz alguns pontos aqui rápidos, eu creio que vai ser rápido, tipo de um checklist, para que você possa fazer essa autoanálise na noite de hoje, ver se você se identifica como uma pessoa orgulhosa, como uma pessoa arrogante, como uma pessoa soberba. Se você pode analisar, fazer essa autoanálise e ver se no seu coração você está assim, endurecido, e precisa ser vivificado por Deus. O orgulhoso, ele tem dificuldade de pedir perdão. Quem aqui tem dificuldade de pedir perdão? O orgulhoso tem dificuldade de pedir perdão. É difícil para o orgulhoso pedir perdão, porque é difícil para o orgulhoso, irmãos, reconhecer as suas fraquezas. O orgulhoso não se expõe. Ou seja, o orgulhoso não gosta de expor suas fraquezas. Ele gosta de se expor para aparecer, mas suas fraquezas jamais.
O soberbo, orgulhoso, arrogante, geralmente não aceita disciplina nem correção. Sabe aquela pessoa que se debate, mesmo não sendo para ele, mesmo que sendo uma orientação, ele está se sentindo disciplinado. E quando tem que ser disciplinado, ele não aceita, não se submete. O orgulhoso, soberbo, o arrogante, ele geralmente já se emancipou da vontade soberana de Deus sobre a vida dele. Ele agora vive as regras dele, na vida dele. São as minhas regras. Ele diz, eu sou dono do meu próprio nariz, eu quem pago as minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, todo mundo é assim, eu não poderia ser diferente e está tudo bem. O soberbo, orgulhoso, ele se preocupa de forma exagerada com a sua autoimagem. E hoje em dia tem até um canal que mostra de forma universal esse tipo de coisa. Você pode ser um influencer. Verdade, pode ser. São pessoas que procuram criar uma imagem, ou seja, um personagem de humildes, de caridosos, de prestativos, de santos. Irmão, isso é a maior dificuldade, é o que mais nós tratamos na igreja, chama-se hipocrisia. Hipocrisia. O Senhor Jesus já tratava sobre esse tema. É a falsidade, é a dissimulação. É o crente com máscara. E o orgulhoso, soberbo, arrogante, quando ele é desmascarado, ele age de forma bem específica. Primeira coisa, ele se ira, e a segunda, ele quer se vingar. E tem uma terceira, ele agora começa a se opor e não quer fazer nada. O orgulhoso, soberbo, ele adora elogios e detesta as críticas. Ele é super seletivo. Até no WhatsApp, ele só fica com pessoas que elogiam ele. Na igreja ele tem grupos de pessoas que gostam do que ele faz. O arrogante, o orgulhoso, ele se incomoda quando alguém é promovido e ele não. Essa situação aqui acontece muito no louvor, né, Júnior? Só perde para os ministros da pregação, né? Que é mais do que o louvor. Que se tem um melhor desempenho. O orgulhoso adora ser reconhecido no que faz. O orgulhoso, o arrogante, o soberbo, adora ser servido. Ele detesta ser contrariado. Ele detesta ser confrontado. É aquele que a última palavra sempre tem que ser dele. Ei, pastor, agora a tarrafada foi grande. Soberbo, orgulhoso, tem um espírito crítico, vê as falhas de todos, de tudo. No seu ímpeto ele tende a bater de frente com as autoridades. E quase sempre contraria. O orgulhoso, soberbo, aquele que tem um coração endurecido, que precisa ser reavivado, ele sempre se auto-justifica. E tem um conceito elevadíssimo de si mesmo. Lá no capítulo 57, versículo 16 e 17,
de Isaías que nós lemos diz assim: Deus cansado, com o coração do orgulhoso, do soberbo, diz assim: não vou mais brigar com vocês, chega. Ele diz assim: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei para sempre, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim, e de longe a vida, e destruiria a vida daqueles que eu criei. E ele diz assim: por causa da indignação da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, e escondi a face dos rebeldes, seguiram o caminho da sua própria escolha. Deus está dizendo assim: olha, estou cansado desse povo que tem o coração duro, seco, que tem o meu espírito dentro de si, não deixa que o espírito reavive. E por mais que eu argumente, se você parar diante de mim, diz o Senhor, e eu for argumentar com você a respeito do que tem no seu coração, você vai morrer. É triste, irmãos, é triste quando nós vemos isso na palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer algo: se hoje você que está aqui tem juízo, se hoje você que está aqui deseja abrir o seu coração, é o momento oportuno. Se há espaço ainda no seu coração, se há desejo no seu coração, eu quero dizer para você: corra e humilhe-se para haver o arrependimento. Humilhe-se na presença de Deus para que Ele possa reavivar você. E glória a Deus pelo desfecho de Isaías 57, no versículo 18, porque ele diz assim: eu tenho visto os seus caminhos. Ele não está dispensando, desprezando, se indignou apenas e vai exterminar todos, não. Aquele que tem o coração contrito, quebrantado, onde habita o Espírito de Deus, ele diz: eu tenho visto o seu caminho e te sararei, aleluias. Eu reavivarei você. Eu também guardarei, e eu tornarei a te dar consolo. Mas fazer isso, a saber, aqueles que choram. Irmãos, essa noite é noite de salvação, de avivamento e reavivamento, e precisa haver entendimento no seu coração, na sua mente, e precisa você quebrantar na presença de Deus. Não pode existir reserva aqui nessa noite. Para encerrar, eu gostaria de dizer que Deus, Ele deseja reavivar-nos. Para aqueles que não são salvos, Deus deseja dar vida nessa noite. Para aqueles que estão sem consolo, Deus deseja consolar nessa noite. Deus deseja. Então abra o seu coração. A palavra de Deus diz assim: e sobre os habitantes da terra eu derramarei do Espírito da graça. E esse Espírito não só é Espírito da graça, mas também é o Espírito de súplicas. Olharão para aquele a quem o transpassaram, prantearão, como a quem pranteia pelo o seu unigênito, e chorarão para ele e por ele. Oh, irmãos, essa expressão é forte demais. Sabe, o filho, o único filho, o unigênito, o primeiro, que foi tomado das mãos do Pai e crucificado. Se no seu coração não arde mais o fogo, olhe para esse filho
pranteie, chore. Arrependa-se, que Ele quer reavivar você. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Fechasse teus olhos. E agora na prática, entre na fonte, entre na sua mente, abra o seu coração. Faça isso, procure fazer isso. Como que faz isso, pastor? Olhe quem realmente você é e o que você tem feito. Sabe? Coloque-se como se fosse nu na presença de todos. Você vai sentir uma grande vergonha. Olhe seu coração, imagine que todos agora estão vendo quem você é. E que aqui no Data Show, no telão, está passando a sua vida para que todos vejam. Mas que o alto e sublime, Ele está aqui de braços abertos para cobrir você, para perdoar você, para exaltar você. Sabe, é como que se todos os seus pecados estivessem passando na frente de todos, não só de você agora. E que o Senhor Todo-Poderoso se levantasse do teu trono e dissesse assim: basta. Eu já fiz o que tinha que fazer. Eu já mostrei para Ele o que tinha que mostrar. Aí onde você está, lá dentro do seu coração, sondando o seu coração, olhando para todos os recantos, todos os caminhos, todos os desejos da sua mente, aí onde você está, não abra os seus olhos físicos, mas abra os seus olhos espirituais e imagine o unigênito de Deus, Jesus Cristo, sendo crucificado. Olhe para Ele com seus olhos espirituais. Esqueça todo mundo que está na sua volta. Tente imaginar que Ele subiu ali por você, pelos seus pecados escondidos, pelas suas mentiras, pela sua soberba, pela sua arrogância, pela sua presunção, pela sua vã maneira de viver. Ele subiu ali e se entregou. Você não dá bola para essas coisas que você faz, mas Ele subiu ali porque Ele se sente ferido e Ele deseja limpar você.